Pessoal, então respondendo a enquete que eu fiz ontem com o seguinte questionamento: será que treinar em jejum ele é bom? Funciona? E a maioria de vocês respondeu que não, mas a minha resposta para vocês é depende. Depende de quem você é, depende de como você se sente e também depende dos seus objetivos. E a gente tem que avaliar 3 pontos diferentes aí. Você visa emagrecimento? Você visa performance ou você visa uma melhora de parâmetros metabólicos, como por exemplo, tem um colesterol elevado, tem uma resistência insulínica que não é boa, talvez o jejum seja interessante. Mas a minha pergunta foi, treinar em jejum é bom? Eu não estou falando aqui em jejum intermitente, só para a gente conseguir clarear a situação, tá? Primeiro ponto. Treinar em jejum visando performance não é bom. A gente precisa de substrato e, no caso de carboidrato, para a gente conseguir render melhor no nosso treinamento, fazer um treino muito mais efetivo e esse treino trazer mudanças significativas e adaptativas para o nosso organismo e, consequentemente, para a nossa composição corporal, o que vai ter um impacto positivo também no emagrecimento. Então, treinar em jejum com este foco de performance não é interessante. Os estudos estão aí para nos provar isso e nos demonstrar de uma maneira muito clara e científica, ok? Segundo ponto, treinar em jejum visando o emagrecimento, ou melhor dizendo, a oxidação, a utilização de gordura durante o treinamento. Isso pode acontecer e é explicado de maneira fisiológica, porque se nós não nos alimentarmos de maneira correta, principalmente com carboidrato, nós utilizaremos a gordura como fonte de energia para conseguir executar aquele treino. Mas isso é uma estratégia, mas isso não quer dizer que eu vou conseguir emagrecer, porque se eu não observar minhas 24 horas do dia e eu não tiver uma dieta onde exista um déficit calórico, uma restrição calórica, uma dieta hipocalórica, essa estratégia de treinar em jejum para oxidar mais gordura, de nada tem valia se no meu dia eu acabar consumindo mais do que eu gasto. Então eu não consigo obter o emagrecimento, mas eu consigo, obviamente, de maneira fisiológica, queimar gordura naquele momento. Então, essa é a segunda diferenciação que a gente tem que trazer aqui. Terceiro ponto importante. Se você é daquelas pessoas que treina muito cedo e não tem um tempo hábil de pelo menos 1 hora anterior ao treino de se alimentar, ou se mesmo assim tendo tempo de se alimentar, mas não se sente bem disposto quando se alimenta e treinar, eu vou te deixar aqui 2 dicas importantes. A sua refeição pré-treino seria o jantar. Então, neste jantar é preciso ter uma quantidade maior de carboidrato. Por que isso? Porque durante o nosso sono, desde que seja um sono reparador, nós utilizaremos este carboidrato para a gente conseguir reparar nosso sistema, nosso organismo. E pela manhã, boa parte desse carboidrato que nós consumimos no jantar já vai ter sido utilizado, exaurido, e uma quantidade muito mínima sobra para o nosso treinamento. Por isso que é importante nós termos carboidrato no jantar para quem prefere se alimentar em jejum, para a gente conseguir ter um treino mais efetivo, mais eficiente. E se mesmo assim você preferir optar por um jantar low carb, por exemplo, é legal que pela manhã, pelo menos alguma refeição na forma de líquido, pode ser um suco de uva, um suco de laranja, uma água de coco, o mínimo possível de carboidrato, uns 30 minutos ou 45 minutos antes, o que não vai pesar no organismo, vai fazer uma grande diferença na eficácia e no treinamento. Então, anotem essas dicas que ela é bem importante. E o quarto ponto, que é bem importante, é sobre a questão de parâmetros metabólicos. Não tem nada a ver em treinar em jejum. Vou só dar uma palhinha em relação a jejum intermitente. O jejum intermitente, ele é mais uma estratégia nutricional que visa também o emagrecimento. Mas por quê? Porque existe, num período do seu dia, você deixa de se alimentar. Quando você deixa de se alimentar, obviamente deixou de consumir alimento, deixou de consumir calorias. E, consequentemente, existe uma restrição calórica e um déficit calórico numa dieta hipocalórica. Agora, o jejum intermitente, para quem tem, por exemplo, síndrome metabólica, resistência insulínica, dislipidemia, ele se faz muito sentido e tem estudos maravilhosos que nos mostram benefícios do jejum. Por quê? Toda vez que a gente se alimenta, a gente fornece para o nosso organismo substratos para conseguir produzir, por exemplo, mais colesterol. Se eu deixo de me alimentar,
Consequentemente, esse fator, essa situação fisiológica não existe. Por isso que a gente tem uma melhora muito grande em pacientes com dislipidemia que adotam um jejum intermitente e também em pacientes que têm insulina elevada. Por exemplo, mulheres que têm SOP, que é síndrome dos ovários policísticos. Então, o jejum intermitente, ao meu ver, ele pode ser sim uma estratégia nutricional de emagrecimento, mas ele não é superior, por exemplo, a uma dieta que tem uma frequência alimentar mais interessante, onde existe uma restrição calórica, ou uma dieta mediterrânea, por exemplo, mas ele sim pode ser mais eficiente quando se tratando em melhora de parâmetros metabólicos. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!